Você não chegou até aqui por acaso, e no fundo você sabe disso, mesmo que nunca tenha conseguido explicar com palavras. Existe algo em você que sempre sentiu que o dinheiro deveria fluir com mais facilidade, que a luta constante para ganhar dinheiro não fazia sentido, que viver pressionado por contas, dívidas e medo não era o plano original para a sua vida. Mas ao longo do tempo, camadas de cansaço, frustração e repetidas decepções foram se acumulando, criando a sensação de que existe uma força invisível segurando você exatamente no mesmo lugar. O que ninguém te explicou é que essa força não está fora. Ela está no campo espiritual que você carrega, um campo que foi programado, moldado e condicionado por crenças silenciosas que operam mesmo quando você acha que está pensando positivo. E enquanto esse campo emite sinais de sobrevivência, o dinheiro responde com escassez, atraso e esforço excessivo. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você sustenta internamente. E por isso tantas pessoas trabalham duro e, mesmo assim, não conseguem sair das dívidas, não conseguem sentir paz financeira, não conseguem experimentar a abundância que parecem ver apenas na vida dos outros. Durante anos te ensinaram que dinheiro é consequência apenas de esforço físico, sacrifício extremo e sofrimento contínuo, como se ganhar dinheiro fosse um castigo que precisa ser merecido com dor. Essa programação entra no campo espiritual como um código invisível que repele oportunidades, bloqueia caminhos e transforma o dinheiro em algo pesado, difícil e distante. Você começa a viver apagando incêndios, pagando uma conta para atrasar outra, sentindo culpa quando pensa em prosperar e medo quando pensa em crescer. E quanto mais medo você sente, mais o seu campo espiritual se contrai, mais a abundância se afasta e mais você confirma a mentira de que dinheiro não é para você. Esse ciclo se repete até que o cansaço vira identidade, a escassez vira rotina e a sobrevivência vira normalidade. Mas nada disso é natural. É apenas o reflexo de um campo espiritual desalinhado, operando em um modo que nunca foi feito para sustentar riqueza, liberdade e fluxo financeiro contínuo. O que quase ninguém percebe é que o dinheiro não é atraído pelo desespero, pela necessidade ou pela ansiedade de sair das dívidas. Pelo contrário, essas emoções criam ruído no campo espiritual e fazem com que o dinheiro se afaste ainda mais. O dinheiro se aproxima quando encontra coerência, quando encontra permissão interna, quando encontra alguém que não o rejeita inconscientemente. Muitas pessoas dizem querer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo sentem culpa por querer mais, sentem medo de perder, sentem desconfiança em relação à abundância. Esse conflito interno gera um campo instável e o universo evita campos instáveis. O dinheiro não entra onde não é bem-vindo e ele não permanece onde é tratado como ameaça. Enquanto você não entende isso, continua tentando mudar a realidade externa sem tocar na raiz invisível que realmente controla tudo. Existe um momento específico em que a mudança começa, e esse momento não é quando o dinheiro chega, mas quando o campo espiritual muda de frequência. Quando você começa a perceber que não nasceu para correr atrás do dinheiro, mas para se tornar um ponto de atração para ele, algo se reorganiza silenciosamente. O campo espiritual começa a emitir sinais diferentes, sinais de abertura, merecimento e alinhamento. É nesse ponto que oportunidades inesperadas surgem, soluções aparecem, onde antes só havia bloqueio e caminhos se abrem sem esforço proporcional. Isso não é sorte, não é coincidência e não é privilégio de poucos. É apenas o resultado natural de um campo que deixou de repelir e começou a atrair. E quando essa virada acontece, nada volta a ser como antes. Talvez você já tenha sentido isso em pequenos momentos, quando por alguns dias tudo parecia fluir melhor, quando uma solução surgiu do nada ou quando um dinheiro inesperado apareceu. Esses momentos não foram aleatórios.
Eles foram brechas temporárias no seu campo espiritual, instantes em que você relaxou o controle, diminuiu o medo e permitiu que a abundância se aproximasse. O problema é que logo depois, a velha programação voltou, trazendo junto a preocupação, o medo de perder e a sensação de que aquilo não poderia durar. E quando o medo retorna, o campo se fecha novamente. O dinheiro sente essa mudança imediatamente. Ele recua, ele espera, ele observa. Porque o dinheiro, diferente do que te ensinaram, é extremamente sensível ao ambiente energético onde entra. A maior dor de quem vive nessa realidade não é apenas a falta de dinheiro, mas a sensação constante de estar sempre atrasado em relação à vida. A vida parece sempre começar depois que as dívidas forem pagas, depois que a situação melhorar, depois que sobrar algo no fim do mês. Esse adiamento contínuo corrói a esperança, desgasta a autoestima e faz com que a pessoa comece a acreditar que liberdade financeira é algo distante, quase irreal. Mas essa dor não é causada pela ausência de dinheiro em si, e sim pelo conflito interno entre o desejo de abundância e a programação de escassez. Enquanto esse conflito existir, qualquer dinheiro que chegue vai embora rapidamente, porque o campo espiritual ainda não sabe sustentar. O que está acontecendo agora é diferente. Ao ouvir essas palavras, seu campo espiritual começa a reconhecer algo que sempre esteve ali, mas que ficou adormecido. Existe uma memória profunda em você que sabe que prosperar não é errado, que ganhar dinheiro não é pecado e que viver em abundância não tira nada de ninguém. Pelo contrário, a abundância verdadeira expande, multiplica e transborda. Quando você começa a aceitar isso, o campo espiritual muda de postura. Ele deixa de se defender da riqueza e começa a convidá-la. Esse convite não é feito com palavras, mas com uma nova vibração interna, mais estável, mais confiante e mais permissiva. E o universo responde imediatamente a esse tipo de sinal. É aqui que muitos sentem medo, porque prosperar exige abandonar a identidade da escassez, abandonar a narrativa de vítima e abandonar a crença de que a vida é luta constante. Isso assusta porque é desconhecido. Mas permanecer onde está já provou ser doloroso demais. Quando você entende que seu campo espiritual pode se tornar um ímã para dinheiro abençoado, algo muda na sua postura interna. Você para de implorar e começa a permitir. Você para de correr atrás e começa a alinhar. Você para de resistir e começa a receber. Essa transição é silenciosa, mas poderosa, e é ela que começa a separar quem apenas sobrevive de quem finalmente aprende a viver em abundância real. Existe uma razão silenciosa pela qual algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa, enquanto outras passam a vida inteira tentando ganhar dinheiro e nunca conseguem sair das dívidas. Essa razão não está no talento, na inteligência ou na sorte, mas no campo espiritual que essas pessoas carregam sem perceber. O campo espiritual funciona como um território invisível, onde tudo que chega até você precisa primeiro atravessar. Se esse território está carregado de medo, urgência e sensação de falta, o dinheiro não encontra espaço para permanecer. Ele até pode tocar sua vida por um momento, mas não cria raízes. Ele vem e vai, e cada vez que vai, reforça a crença de que algo sempre dá errado quando você começa a melhorar. Essa repetição cria um ciclo quase hipnótico, onde a pessoa passa a esperar a queda antes mesmo da ascensão. O mais perverso desse ciclo é que ele se disfarça de realidade. Você começa a acreditar que isso é simplesmente como a vida funciona, que sempre haverá um imprevisto, sempre uma conta inesperada, sempre um problema surgindo exatamente quando você começa a respirar aliviado. Mas o que está acontecendo de verdade
É um campo espiritual que ainda opera em modo de defesa, preparado para a perda, preparado para a escassez, preparado para o aperto. O dinheiro sente esse preparo como um aviso silencioso. Ele entende que não será bem cuidado ali. E o dinheiro, assim como qualquer energia viva, busca ambientes onde pode crescer, se multiplicar e fluir sem resistência. Talvez você tenha sido ensinado a desconfiar do dinheiro, a associá-lo à culpa, conflito, corrupção ou sofrimento. Mesmo que conscientemente você diga que quer ganhar dinheiro, sair das dívidas e viver em abundância, inconscientemente pode existir uma rejeição profunda. Essa rejeição não é verbal, ela é vibracional. E tudo que vibra em rejeição afasta aquilo que diz desejar. O campo espiritual registra essas contradições com extrema precisão. Não importa o que você afirma com a boca, se o seu campo ainda comunica medo, indignidade ou culpa por prosperar. O universo não responde ao discurso, responde à coerência interna. Quando essa ficha começa a cair, algo desconfortável acontece. Você percebe que não é o mundo que te nega, mas o seu próprio campo que ainda não permite. Essa percepção dói, porque retira a culpa das circunstâncias externas e coloca a responsabilidade de volta em suas mãos. Mas junto com essa responsabilidade vem um poder que você talvez nunca tenha sentido antes. Se o campo foi condicionado, ele também pode ser reconfigurado. Se ele aprendeu a repelir, ele pode aprender a atrair. E quando essa reconfiguração começa, o dinheiro passa a reconhecer você como um ambiente seguro, fértil e coerente com a abundância. É nesse ponto que a transformação deixa de ser apenas financeira e se torna existencial. Você começa a perceber que não está apenas aprendendo a ganhar dinheiro, mas a sustentar uma nova identidade. Uma identidade que não entra em pânico diante de contas, que não se encolhe diante de oportunidades e que não se sente pequena diante da prosperidade. O campo espiritual se expande, e com essa expansão vem uma sensação estranha de calma, como se algo finalmente estivesse no lugar certo. Essa calma é o solo onde o dinheiro abençoado começa a se multiplicar. Existe um instante específico em que o campo espiritual muda de eixo, e quase ninguém fala sobre isso. É o momento em que você para de pedir permissão para prosperar. Até então, muitas pessoas vivem esperando uma autorização invisível para ganhar dinheiro, como se a abundância precisasse ser aprovada por algo externo. Essa espera cria atraso, cria estagnação e cria frustração. Quando você percebe que a permissão nunca esteve fora, mas sempre foi uma decisão interna, algo se quebra por dentro. Não de forma explosiva, mas de forma definitiva. O campo espiritual deixa de operar na expectativa e passa a operar na certeza silenciosa. Essa certeza não é arrogância, não é ansiedade e não é pressa. É uma convicção calma de que a abundância é compatível com quem você é. Quando essa convicção se instala, o dinheiro começa a se comportar de maneira diferente ao seu redor. Ele não chega mais carregado de tensão, não chega mais acompanhado de medo e não chega mais como exceção. Ele começa a entrar como fluxo, um fluxo que resolve problemas, quita dívidas, cria margem, cria espaço e devolve dignidade. Esse é o dinheiro abençoado, aquele que não pesa, não cobra e não exige sacrifício da sua paz. Muitas pessoas sabotam esse momento porque confundem controle com segurança. Elas acreditam que precisam vigiar cada centavo com medo constante de perder tudo. Esse medo, embora pareça prudência, comunica instabilidade ao campo espiritual. O dinheiro percebe isso e se mantém em estado de alerta. Mas quando você aprende a confiar no fluxo, sem irresponsabilidade, mas com alinhamento, algo muda profundamente. O dinheiro passa a circular, e quanto mais ele circula, mais ele retorna. Essa é uma lei silenciosa que quase ninguém ensina, porque exige maturidade espiritual para ser compreendida.
A partir daqui, a vida começa a responder de forma diferente. As oportunidades não chegam mais como testes dolorosos, mas como convites naturais. As soluções aparecem antes do desespero. As ideias surgem com clareza. As decisões se tornam mais firmes. E o mais surpreendente é que tudo isso acontece sem que você precise forçar. O campo espiritual, agora alinhado com a abundância, faz o trabalho invisível enquanto você apenas se mantém coerente com essa nova frequência. O dinheiro reconhece isso. Ele se aproxima, permanece e se multiplica. Essa é a base que sustenta toda a prosperidade duradoura. Não é velocidade, não é golpe de sorte e não é milagre isolado. É alinhamento. Quando o campo espiritual se torna um ímã para dinheiro abençoado, a vida deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma construção contínua. Você não precisa mais provar nada. Você apenas permite. E quando você permite, aquilo que parecia distante começa, silenciosamente, a se tornar inevitável. Existe um padrão que se repete na vida de quem luta para ganhar dinheiro e raramente percebe. Sempre que algo começa a dar certo, surge uma sensação estranha de alerta, como se fosse perigoso relaxar. Essa sensação não é intuição, é programação. O campo espiritual aprende, ao longo dos anos, a se manter tenso porque foi treinado a esperar perdas, e tudo que é mantido em tensão excessiva acaba quebrando ou escapando. O dinheiro não gosta de campos tensos. Ele responde melhor a campos firmes, estáveis e confiantes. Quando você vive em estado de alerta constante, tentando controlar cada detalhe, o dinheiro entende que aquele ambiente não é seguro para crescer. Ele se aproxima, mas não permanece. Ele ajuda, mas não se multiplica. E isso reforça a crença de que você precisa trabalhar mais, se esforçar mais e se sacrificar mais para sair das dívidas. Esse é o ponto em que muitos se esgotam. O cansaço deixa de ser físico e passa a ser existencial. Você acorda já cansado, dorme preocupado e vive com a sensação de que está sempre correndo atrás do prejuízo. Essa exaustão cria um campo espiritual pesado que comunica sobrevivência em vez de expansão. O dinheiro, ao encontrar esse campo, se comporta como algo emergencial, nunca como algo abundante. Ele entra para apagar incêndios, não para construir liberdade financeira. Enquanto essa dinâmica não é reconhecida, a vida financeira se resume a ciclos de alívio curto, seguidos de aperto prolongado. Quando você começa a perceber isso, algo desconfortável surge. A compreensão de que a luta constante não é sinal de mérito, mas de desalinhamento. A luta contínua não é prova de valor, é prova de um campo que ainda não confia no fluxo. Essa percepção desmonta narrativas antigas que diziam que sofrer era necessário para ganhar dinheiro. Na verdade, sofrer é o que impede a abundância de se estabelecer. O campo espiritual que se mantém em estado de guerra interna nunca se torna um ímã para dinheiro abençoado. Ele se torna apenas um ponto de passagem temporária. Lentamente, você começa a notar que a verdadeira mudança não exige esforço adicional, mas relaxamento consciente. Relaxar não significa desistir. Significa parar de lutar contra o fluxo natural da abundância. Quando o campo espiritual relaxa, ele se abre. Quando ele se abre, o dinheiro encontra espaço. Esse espaço não é apenas financeiro, é emocional, mental e energético. E quanto mais espaço existe, mais o dinheiro circula. Essa circulação é o início da verdadeira prosperidade, aquela que não vem acompanhada de medo constante de perder tudo. Existe uma diferença profunda entre querer dinheiro e estar preparado para recebê-lo. Muitas pessoas desejam sair das dívidas, ganhar dinheiro e viver em abundância, mas internamente não sabem o que fariam com a estabilidade. O caos financeiro se torna familiar, quase confortável, porque é conhecido. A estabilidade, por outro lado, exige uma nova postura, uma nova identidade e uma nova relação consigo mesmo. O campo espiritual percebe essa resistência silenciosa.
e bloqueia o acesso àquilo que poderia gerar desconforto interno, mesmo que seja algo positivo. Essa é uma das razões pelas quais a prosperidade parece escapar sempre no último momento. Quando o campo espiritual começa a se reorganizar, ele precisa aprender a sustentar silêncio, constância e previsibilidade. Isso parece simples, mas para quem viveu anos em sobrevivência, é quase assustador. A mente tenta criar problemas onde não existem. O corpo se mantém em alerta e o espírito demora a confiar. Esse processo é invisível, mas extremamente poderoso. Cada vez que você escolhe não entrar em pânico, não se sabotar e não agir por medo, você está treinando seu campo espiritual para sustentar a abundância. E o dinheiro responde imediatamente a esse treinamento. O dinheiro abençoado não chega com barulho, ele chega com estabilidade. Ele não vem para provar nada, vem para sustentar. Ele não exige pressa, exige coerência. Quando o campo espiritual se alinha com essa lógica, o dinheiro começa a se comportar como parceiro, não como algo que precisa ser perseguido. As decisões financeiras se tornam mais claras, as oportunidades mais evidentes e os resultados mais consistentes. Essa mudança não é externa, é interna, e por isso é tão difícil de ser percebida por quem ainda vive no modo automático. A partir desse ponto, algo fundamental começa a acontecer. Você para de medir sua vida financeira apenas pelo que entra e começa a medir pelo que permanece. Permanência é sinal de alinhamento. Permanência é sinal de maturidade espiritual. Quando o dinheiro permanece, quando ele cresce de forma natural e quando ele traz paz em vez de ansiedade, você sabe que o campo espiritual mudou de verdade. Esse é o tipo de prosperidade que não se perde facilmente, porque não depende de esforço desesperado, mas de coerência contínua. Em algum ponto da vida, quase sem perceber, você aprendeu a se definir pela falta, não como escolha consciente, mas como adaptação. A identidade vai sendo moldada pelas repetições, pelos apertos constantes, pelas promessas adiadas e pelas vezes em que você precisou se contentar com menos. Essa identidade se instala no campo espiritual como um retrato silencioso de quem você acredita ser. E enquanto esse retrato existir, o dinheiro vai tratar você de acordo com ele. Não por julgamento, mas por coerência vibracional. O campo espiritual não mente. Ele mostra exatamente o quanto você se permite receber, sustentar e expandir. O problema é que essa identidade de escassez se disfarça de humildade, prudência e responsabilidade. Você aprende a diminuir seus desejos para não se frustrar, a não esperar muito para não se decepcionar e a não sonhar grande para não se machucar. Mas cada vez que você faz isso, o campo espiritual registra mais uma confirmação de limite. O dinheiro sente esse limite como uma parede invisível. Ele se aproxima até certo ponto, mas não atravessa. Ele resolve o básico, mas não constrói abundância. Ele paga o urgente, mas não cria liberdade financeira. E assim, a vida segue contida, mesmo quando o potencial é imenso. Quando essa percepção começa a emergir, surge uma pergunta incômoda que muitos evitam encarar. E se o problema nunca foi falta de dinheiro, mas falta de permissão interna para prosperar? Essa pergunta desmonta anos de justificativas externas. Ela tira o foco das circunstâncias e devolve o poder para dentro. Permissão não é arrogância, não é ganância e não é ego. Permissão é alinhamento. É reconhecer que viver em abundância não contradiz valores espirituais, não diminui ninguém e não corrompe quem tem consciência. Pelo contrário, a abundância amplia o bem quando encontra um campo preparado. A partir do momento em que você começa a se permitir, algo muda no seu comportamento sem esforço consciente. Você para de se sabotar antes mesmo de tentar. Para de rejeitar oportunidades por medo de crescer.
Para de minimizar conquistas como se elas fossem acidentais. O campo espiritual sente essa mudança imediatamente. Ele começa a emitir sinais de aceitação, abertura e estabilidade. Esses sinais são como convites silenciosos que o universo reconhece. E o dinheiro, sempre atento a esses sinais, começa a responder com mais fluidez. Existe um estágio específico nesse processo que quase ninguém reconhece, mas que é decisivo. É quando você percebe que não precisa mais provar que merece ganhar dinheiro. A prova constante é um sintoma de dúvida interna. Quem sente que precisa provar algo ainda não se autorizou completamente. Quando essa necessidade de prova se dissolve, o campo espiritual entra em um estado de repouso produtivo. Não é estagnação, é confiança. E confiança é o solo mais fértil para a abundância crescer. Nesse estado, o dinheiro começa a se comportar de forma diferente. Ele deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência. Você não acorda mais pensando apenas em como pagar contas, mas em como construir algo que gere valor. As ideias começam a surgir com mais clareza. As decisões se tornam menos reativas e mais estratégicas. O medo de errar diminui porque a identidade já não está amarrada à sobrevivência. O campo espiritual, agora mais maduro, sustenta essa nova postura sem esforço excessivo. É aqui que muitos se surpreendem com a própria mudança. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer natural. O dinheiro entra de formas que não estavam no radar. As oportunidades aparecem sem desgaste emocional. As dívidas começam a ser resolvidas com mais rapidez e menos sofrimento. Não porque a vida ficou fácil, mas porque o campo espiritual deixou de lutar contra o fluxo. Quando a luta cessa, a energia se organiza. E quando a energia se organiza, a abundância encontra caminho. Esse é um ponto sem retorno. Uma vez que você experimenta essa sensação de alinhamento, é impossível fingir que não percebeu. O contraste entre viver em sobrevivência e viver em fluxo se torna evidente demais. E mesmo que desafios ainda existam, eles já não carregam o mesmo peso emocional. Você passa a confiar no processo, não como fé cega, mas como reconhecimento de padrão. O campo espiritual aprendeu a sustentar dinheiro abençoado, e aquilo que aprende a sustentar naturalmente se multiplica. Existe um medo que quase ninguém admite em voz alta, mas que governa silenciosamente a vida financeira de muitas pessoas. Não é o medo de não ganhar dinheiro, é o medo de ganhar e perder. Esse medo nasce de experiências passadas em que algo bom não durou, em que uma melhora foi seguida por uma queda, em que a esperança foi punida com frustração. O campo espiritual registra essas experiências como alertas, criando um mecanismo de proteção que impede a consolidação da abundância. Sempre que o dinheiro começa a se aproximar demais, esse mecanismo entra em ação, provocando decisões impulsivas, gastos desnecessários, adiamentos e escolhas que, no fundo, sabotam o crescimento. Não por maldade, mas por autoproteção inconsciente. Esse padrão é extremamente sofisticado, porque se disfarça de prudência. A pessoa acredita que está sendo cuidadosa, quando na verdade está interrompendo o fluxo. O dinheiro percebe essa interrupção como instabilidade. Ele até entra, mas não se expande. Ele resolve emergências, mas não constrói base. Enquanto esse medo de perder não é reconhecido e dissolvido, o campo espiritual permanece em estado de alerta, incapaz de sustentar a abundância contínua. E quanto mais vezes esse ciclo se repete, mais a pessoa passa a acreditar que prosperar é perigoso, que crescer dói e que ficar pequeno é mais seguro. O início da libertação acontece quando você percebe que perder não é consequência de ganhar, mas de não saber sustentar. Sustentar exige presença, maturidade e confiança no próprio campo. Quando você começa a desenvolver essas qualidades, o medo perde força.
O campo espiritual deixa de reagir automaticamente e passa a responder com consciência. Essa mudança é quase imperceptível no início, mas profundamente transformadora. O dinheiro começa a permanecer por mais tempo. As decisões financeiras se tornam mais coerentes. A ansiedade diminui e, pela primeira vez, você começa a sentir que não precisa se apressar para aproveitar antes que tudo acabe. Nesse estágio, a relação com o dinheiro muda de tom. Ele deixa de ser algo instável e passa a ser algo previsível. Não previsível no sentido de rigidez, mas de confiança. Você sabe que o fluxo existe, que ele continua e que não depende de um único evento. Essa confiança altera completamente o campo espiritual. Ele se expande, se fortalece e se torna um ambiente favorável para o dinheiro abençoado se multiplicar. A abundância deixa de ser um pico isolado e começa a se tornar um estado. Existe também uma forma mais silenciosa de autossabotagem que raramente é percebida. Ela aparece quando você começa a minimizar seus próprios avanços. Sempre que algo melhora, você diz que foi sorte, que foi momentâneo, que não deve durar. Essas palavras, mesmo ditas em tom casual, são registradas pelo campo espiritual como instruções. O campo entende que aquilo não deve se expandir. O dinheiro, atento a esses sinais, se ajusta ao limite que você impôs sem perceber. Ele respeita exatamente o tamanho que você acredita merecer. A consolidação da abundância começa quando você para de diminuir o que já chegou. Reconhecer não é se vangloriar, é validar o fluxo. Quando você valida, o campo espiritual se estabiliza. Ele deixa de oscilar entre esperança e medo e passa a sustentar constância. Essa constância é rara e exatamente por isso é tão poderosa. O dinheiro prospera em ambientes constantes. Ele cresce onde há continuidade, não onde há picos emocionais. Ao reconhecer suas conquistas sem culpa, você ensina seu campo espiritual a sustentar mais. Nesse ponto, algo essencial acontece. Você começa a se sentir seguro dentro da própria prosperidade. Essa segurança não vem do valor acumulado, mas da confiança no próprio campo. Você sabe que mesmo diante de desafios, não voltará ao ponto inicial. Essa certeza muda tudo. As decisões deixam de ser tomadas por medo. As oportunidades deixam de ser recusadas por insegurança. O campo espiritual, agora mais firme, emite sinais claros de estabilidade. E o universo responde ampliando aquilo que já está estável. A partir daqui, a abundância começa a se consolidar de verdade. Não como promessa, mas como realidade em construção. O dinheiro passa a circular com propósito. Ele resolve, sustenta, expande e cria margem. As dívidas deixam de ser um peso constante e passam a ser etapas superadas. A vida financeira ganha ritmo, direção e sentido. E quando isso acontece, você percebe que não foi o dinheiro que mudou primeiro, foi você. Foi o campo espiritual que finalmente aprendeu a ser um ímã para dinheiro abençoado. Quando a abundância começa a se consolidar, surge uma sensação nova que muitas pessoas não sabem nomear. Não é euforia, não é ansiedade e não é medo. É estabilidade. Essa estabilidade assusta quem passou a vida inteira em instabilidade financeira, porque ela exige uma nova forma de existir. O campo espiritual, agora mais amplo, começa a rejeitar comportamentos antigos que antes pareciam normais. Reclamar excessivamente, agir por impulso, decidir por medo ou viver apagando incêndios passam a gerar desconforto interno. Esse desconforto não é punição, é alinhamento. O campo espiritual amadureceu e já não tolera aquilo que ameaça a continuidade do fluxo. Nesse estágio, você percebe que ganhar dinheiro não é mais o centro da sua atenção. O foco passa a ser manter clareza, coerência e equilíbrio. O dinheiro responde muito melhor a esse estado do que ao desespero.
Ele cresce quando encontra ordem. Ele se multiplica quando encontra direção. E essa direção começa dentro, no modo como você pensa, reage e escolhe. O campo espiritual se torna mais seletivo. Ele não aceita mais qualquer proposta, qualquer atalho ou qualquer troca que custe sua paz. E exatamente por isso, o dinheiro que entra passa a ser mais limpo, mais estável e mais abençoado. É aqui que muitas pessoas cometem um erro sutil. Ao perceberem que estão melhorando, tentam acelerar o processo por medo de perder o ritmo. Essa pressa reintroduz tensão no campo espiritual. Mas a verdadeira abundância não precisa de pressa. Ela precisa de constância. Quando você confia no ritmo do fluxo, o campo permanece aberto. Quando você tenta forçar, ele se contrai. Aprender a respeitar esse ritmo é uma das maiores lições desse processo. Não se trata de passividade, mas de inteligência espiritual aplicada à vida financeira. Com o tempo, você começa a notar que sua relação com problemas financeiros mudou completamente. Eles já não definem seu humor, sua autoestima ou sua identidade. Eles se tornam questões práticas, não ameaças existenciais. Essa mudança é profunda. Ela sinaliza que o campo espiritual deixou de operar na escassez e passou a operar na abundância consciente. O dinheiro reconhece esse campo como um lugar seguro para permanecer, e aquilo que permanece, cresce. Existe também uma mudança silenciosa na forma como você se vê em relação ao mundo. Antes, talvez você se sentisse sempre um passo atrás, tentando alcançar algo que parecia distante. Agora, você começa a se sentir participante ativo da própria vida. Essa sensação não vem de conquistas externas, mas de alinhamento interno. O campo espiritual passa a sustentar uma identidade de alguém que sabe lidar com recursos, que sabe administrar, que sabe receber e que sabe expandir. Essa identidade é extremamente atraente para o dinheiro. Nesse ponto, as oportunidades deixam de parecer raras. Elas começam a surgir com mais frequência, mas sem o peso da urgência. Você aprende a escolher, e escolher é um sinal claro de abundância. Quem vive na escassez, aceita o que aparece. Quem vive na abundância, decide. Essa decisão consciente fortalece ainda mais o campo espiritual, criando um ciclo positivo de atração e sustentação. O dinheiro percebe que não será desperdiçado, nem tratado com medo, nem usado como compensação emocional. Ele encontra propósito. As dívidas, que antes pareciam uma sombra constante, começam a perder força emocional. Elas são resolvidas uma a uma, sem drama excessivo. Cada resolução reforça a confiança no próprio campo. Cada passo fortalece a identidade de alguém que sabe lidar com dinheiro. E essa identidade é muito mais poderosa do que qualquer técnica externa. O campo espiritual aprende por experiência que é capaz de sustentar abundância. E aquilo que é aprendido se torna padrão. À medida que esse padrão se consolida, surge uma gratidão silenciosa. Não aquela gratidão performática, mas uma gratidão firme, tranquila e enraizada. Essa gratidão não pede, não implora e não negocia. Ela reconhece. E reconhecimento é uma das frequências mais altas de atração. O campo espiritual vibra em coerência. O dinheiro responde com continuidade. A abundância deixa de ser um evento e passa a ser um estado natural. A maturidade espiritual é o ponto onde a abundância deixa de ser algo que você precisa conquistar e começa a ser algo que você sustenta naturalmente. Quando você alcança essa maturidade, você percebe que a verdadeira chave não está no quanto você tem, mas no quanto você é capaz de manter. O dinheiro passa a ser uma extensão do seu campo espiritual, algo que flui sem esforço, sem medo e sem resistência. Ele não mais representa escassez ou insegurança,
mas a confiança em seu próprio potencial para criar e expandir. Nesse estágio, você entende que a abundância não é uma luta constante, mas um fluxo que se adapta à sua consciência. Quanto mais elevada a consciência, mais fluido e constante o fluxo. À medida que essa maturidade cresce, você começa a sentir uma responsabilidade maior sobre o uso da abundância que agora faz parte da sua vida. Responsabilidade não significa sobrecarga, mas consciência. Você sabe que o dinheiro deve ser usado para construir, para ampliar, para apoiar e para servir. Ele não é para ser estocado ou para gerar ansiedade, mas para gerar movimento. Quando o dinheiro começa a se multiplicar de forma consistente, você percebe que sua missão não é só aumentar sua própria abundância, mas expandir essa vibração para os outros ao seu redor. A abundância se torna uma ferramenta de transformação, uma forma de elevar a consciência coletiva. Você começa a perceber que sua relação com o dinheiro está mais madura do que nunca. Você não sente mais a necessidade de justificar suas escolhas financeiras ou de se preocupar com julgamentos externos. Você toma decisões com base na clareza de quem você se tornou e no reconhecimento de que o dinheiro, agora, é um reflexo do seu alinhamento espiritual. Ele é um reflexo da confiança que você tem em sua própria jornada e na maneira como você escolhe utilizar os recursos para expandir o bem. Esse não é um caminho de egoísmo ou indulgência, mas de consciência expandida. Você entende que o dinheiro tem um propósito divino e que você é apenas um canal para essa energia. Esse estágio de maturidade traz consigo uma sensação de paz. O dinheiro já não está mais ligado à luta, ao esforço extremo ou à escassez. Ele não é mais uma fonte de estresse, mas uma fonte de oportunidade. Essa mudança de perspectiva é vital para a consolidação da abundância. O dinheiro se torna uma ferramenta para criar mais beleza, mais equilíbrio, mais liberdade e mais impacto positivo no mundo. Você começa a perceber que a verdadeira riqueza não está no saldo da conta bancária, mas na qualidade de vida que você é capaz de sustentar. E ao sustentar essa qualidade de vida, você começa a perceber que o dinheiro não é algo a ser temido, mas a ser gerido com sabedoria e propósito. A responsabilidade com a abundância traz consigo uma nova compreensão de generosidade. Você começa a perceber que o dinheiro não é um recurso limitado, mas infinito, e que compartilhar com os outros não empobrece você, mas amplia seu campo espiritual. Quanto mais você compartilha, mais você se conecta com a energia universal da abundância. A generosidade, neste estágio, não é um ato de caridade, mas uma expressão do seu próprio fluxo interno. Você percebe que, ao ajudar os outros, você está, na verdade, fortalecendo seu próprio campo espiritual, criando mais espaço para a abundância crescer. Essa troca constante de energia não apenas transforma sua realidade, mas eleva a consciência coletiva. Essa percepção de abundância como algo que deve ser distribuído para criar mais harmonia e prosperidade para todos ao seu redor muda sua dinâmica financeira completamente. O dinheiro começa a se multiplicar em você porque ele já não é visto como uma posse egoísta, mas como uma ferramenta divina de expansão. Você entende que sua missão é muito maior do que simplesmente acumular riqueza pessoal. Sua missão é usar o dinheiro para criar mais paz, mais oportunidades e mais transformação. Cada vez que você toma uma ação financeira com esse entendimento, o campo espiritual se fortalece ainda mais, criando um ciclo de prosperidade sem fim. O poder de gerar riqueza não está no esforço constante, mas na habilidade de viver em harmonia com os princípios espirituais da abundância. Quando você percebe isso, a luta pela sobrevivência cessa. A sensação de estar constantemente correndo atrás de algo desaparece. O dinheiro, agora, se torna um parceiro na sua jornada, não uma meta distante. Ele começa a se mover de forma natural,
para onde há coerência, alinhamento e propósito. Esse alinhamento é vital para manter a fluidez contínua do fluxo de dinheiro abençoado. E ao manter esse alinhamento, você se torna não apenas um ímã para dinheiro, mas um canal para a prosperidade infinita. Chega um momento em que você percebe que a abundância não entrou na sua vida apenas para resolver problemas financeiros, mas para revelar quem você realmente é quando não está lutando para sobreviver. Enquanto a escassez domina, a identidade fica limitada, comprimida pelo medo e pela urgência. Mas quando o dinheiro começa a fluir de forma abençoada, algo mais profundo se manifesta. Você passa a se expressar com mais verdade, a escolher com mais consciência e a viver com mais presença. O campo espiritual, agora estabilizado, permite que sua essência venha à tona, sem a interferência constante da ansiedade financeira. Esse é um dos maiores presentes da abundância, devolver você a si mesmo. Nesse estágio, você começa a perceber que muitas decisões do passado foram tomadas não por quem você era, mas por quem você precisava ser para sobreviver. Essa compreensão não gera culpa, gera compaixão por si mesmo. O campo espiritual se suaviza ainda mais quando essa compaixão surge. Você deixa de se punir por erros antigos e passa a honrar o caminho que te trouxe até aqui. Essa mudança é crucial, porque o dinheiro abençoado não prospera em campos carregados de culpa. Ele prospera onde há aceitação, aprendizado e integração. Quanto mais você integra sua história, mais sólido se torna o seu presente financeiro. A abundância, então, deixa de ser apenas um benefício pessoal e passa a ser uma plataforma para algo maior. Você começa a perceber que seu impacto no mundo cresce à medida que sua estabilidade cresce. As escolhas ficam mais alinhadas com valores reais. O dinheiro começa a ser usado para criar tempo, liberdade e contribuição, não apenas conforto. Essa transição marca a maturidade final do campo espiritual. Você não usa mais o dinheiro para preencher vazios internos, porque esses vazios já foram curados. Você usa o dinheiro como extensão de um propósito que agora faz sentido. Essa é a virada onde muitas pessoas sentem uma paz profunda, quase silenciosa. Não é empolgação passageira, é enraizamento. Você sente que finalmente chegou em um lugar interno onde pode permanecer. O campo espiritual se firma como um ímã estável para dinheiro abençoado. Não porque você pede, mas porque você sustenta. Sustentar é o estágio mais alto da prosperidade. É quando a vida deixa de oscilar entre altos e baixos extremos e passa a se mover em um fluxo constante, confiável e construtivo. Com essa estabilidade, surge também uma nova percepção sobre tempo. Antes, o tempo parecia sempre curto demais, pressionado por contas, prazos e preocupações. Agora, o tempo se expande. Você passa a tomar decisões com visão de longo prazo, sem urgência, sem desespero e sem medo de errar. Essa relação saudável com o tempo é um sinal claro de abundância consolidada. O campo espiritual, ao sentir essa expansão, se mantém aberto e receptivo. O dinheiro reconhece esse ambiente como fértil para crescimento contínuo. Você começa a entender que sair das dívidas, ganhar dinheiro e viver em abundância foram apenas etapas de uma jornada muito maior. A verdadeira transformação aconteceu no modo como você se relaciona com a vida. O dinheiro foi o instrumento, não o fim. Ele veio para ensinar equilíbrio, responsabilidade e confiança. Quando essa lição é integrada, o dinheiro deixa de testar e passa a cooperar. Ele flui porque encontra maturidade. Ele permanece porque encontra propósito. Nesse ponto, você já não se identifica mais com a versão antiga que vivia em aperto constante. Não há rejeição dessa versão, apenas gratidão. Ela fez o que pôde com o que sabia. Agora, você opera em outro nível de consciência. O campo espiritual reflete essa evolução.
Ele não aceita mais migalhas, não aceita mais ciclos repetitivos de escassez e não aceita mais acordos que diminuem sua dignidade. O dinheiro responde com respeito, estabilidade e crescimento contínuo. Essa fase prepara o encerramento definitivo da jornada. Você percebe que a abundância não precisa mais ser provada, defendida ou explicada. Ela simplesmente é. Ela faz parte de quem você se tornou. O campo espiritual, agora plenamente alinhado, se mantém como um ímã constante para dinheiro abençoado. E tudo o que chega a partir daqui não vem para consertar o passado, mas para expandir o futuro. Chega um ponto em que você percebe, com clareza absoluta, que nunca foi o dinheiro que faltou, mas a confiança de que você podia viver sem medo dele. Essa percepção não vem como um choque, mas como um reconhecimento calmo e definitivo. Você entende que todo o caminho de apertos, atraso e luta serviu para revelar algo essencial. Enquanto o medo governava o campo espiritual, o dinheiro jamais poderia permanecer. Não porque você não merecia, mas porque o medo sempre expulsa aquilo que exige estabilidade. Quando essa compreensão se instala, o campo espiritual se reorganiza em um nível ainda mais profundo. Ele deixa de reagir ao passado e passa a operar a partir do presente. Nesse estágio, você já não tenta mais controlar tudo. O controle excessivo foi substituído por discernimento. Você sabe quando agir e quando esperar. Sabe quando dizer sim e quando dizer não. Essa clareza é um dos maiores sinais de abundância real. Pessoas verdadeiramente prósperas não vivem em constante urgência. Elas vivem em alinhamento. O dinheiro reconhece isso imediatamente. Ele se aproxima porque encontra ordem, maturidade e direção. Ele se multiplica porque encontra continuidade. O campo espiritual, agora estável, se torna um ambiente natural para dinheiro abençoado fluir sem interrupções. Você também percebe que sua relação com o erro mudou. Antes, errar significava perder tudo, voltar à estaca zero, confirmar medos antigos. Agora, errar é apenas ajuste de rota. Essa mudança de percepção é fundamental. O medo de errar sempre foi um dos maiores sabotadores da abundância. Quando esse medo se dissolve, o campo espiritual se expande ainda mais. O dinheiro passa a circular com mais liberdade porque não encontra rigidez emocional. Ele não precisa ser defendido o tempo todo. Ele é administrado com consciência, não com pânico. É nesse ponto que a vida financeira se integra definitivamente à vida emocional e espiritual. Não há mais compartimentos separados. Tudo conversa entre si. O dinheiro apoia a vida. A vida sustenta o propósito. O propósito fortalece o campo espiritual. E o campo espiritual mantém o fluxo da abundância. Esse ciclo é silencioso, mas extremamente poderoso. Quando ele se estabelece, você sente que finalmente saiu do modo sobrevivência e entrou no modo construção. E construção é onde a verdadeira prosperidade vive. À medida que essa integração se aprofunda, você começa a perceber algo que antes parecia distante demais para ser real. A sensação de segurança interna não depende mais de quanto dinheiro entra naquele mês. Ela vem da certeza de que você sabe lidar com o fluxo. Essa certeza muda tudo. Ela dissolve a ansiedade, acalma a mente e fortalece o espírito. O dinheiro passa a ser um recurso, não uma ameaça. Ele chega, circula e permanece porque encontra alguém preparado para recebê-lo sem se perder. Você olha para trás e percebe quantas vezes tentou resolver tudo apenas com esforço externo, ignorando o campo invisível que realmente comandava suas decisões. Essa percepção não gera arrependimento, gera lucidez. Agora você sabe que nenhuma técnica funciona de forma duradoura se o campo espiritual estiver desalinhado. Mas quando o campo está alinhado, até o simples funciona. Até o óbvio prospera. Até o comum se multiplica. O dinheiro responde a essa coerência com fluidez.
Esse é o momento em que você entende que a abundância nunca foi algo a ser conquistado no futuro, mas algo a ser permitido no presente. Permitir exige coragem, porque significa abandonar velhas identidades, crenças e histórias que já não servem. Mas você já fez isso. O campo espiritual reflete essa escolha com estabilidade. Ele se mantém aberto, firme e receptivo. E tudo o que entra a partir daqui carrega menos peso e mais propósito. Essa fase prepara o encerramento definitivo da jornada. Você sente que algo se fechou internamente, não como fim, mas como conclusão de um ciclo longo. O ciclo da luta constante se encerra. O ciclo da escassez emocional se dissolve. E no lugar deles se estabelece um novo padrão de vida, onde o dinheiro não é mais o centro, mas um aliado silencioso. O campo espiritual, agora plenamente consciente, se mantém como um ímã natural para dinheiro abençoado. Existe um silêncio especial que se instala quando você finalmente entende. Não é o silêncio da ausência, é o silêncio da certeza. Nesse ponto, você já não precisa mais de provas externas para acreditar que a abundância faz parte da sua vida. O campo espiritual se estabiliza de forma definitiva, como quem encontrou o próprio eixo. Você sente que pode avançar sem pressa, decidir sem medo e receber sem culpa. O dinheiro, agora, não é mais um tema carregado de emoção desordenada. Ele se torna claro, funcional e alinhado com quem você é. Esse é o estado onde o dinheiro deixa de testar e começa a cooperar de maneira contínua. Você percebe que o dinheiro abençoado não chega para impressionar, mas para sustentar. Ele sustenta escolhas melhores, relações mais saudáveis e um ritmo de vida mais humano. Ele sustenta a capacidade de dizer não ao que fere sua paz, e sim ao que expande seu propósito. O campo espiritual reconhece esse equilíbrio e se mantém aberto. O dinheiro responde com constância. As dívidas, que antes pareciam intermináveis, agora são apenas capítulos resolvidos. Ganhar dinheiro deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência natural de um campo alinhado. Nesse estágio final, você entende algo essencial sobre abundância. Ela não é um evento isolado, nem uma promessa futura. Ela é um estado interno que se reflete externamente. Enquanto você vive nesse estado, o dinheiro encontra você. Não por acaso, não por esforço extremo, mas por compatibilidade. O campo espiritual age como um ímã silencioso, atraindo recursos, oportunidades e soluções sem desgaste emocional. Tudo começa a fazer sentido, inclusive os períodos difíceis que te ensinaram a construir estrutura interna antes de receber expansão externa. Você sente, com clareza, que não precisa mais voltar ao que era, não por orgulho, mas por consciência. O campo espiritual amadureceu. Ele sabe o que sustenta e o que não sustenta mais. Ele escolhe estabilidade em vez de caos, abundância em vez de escassez e propósito em vez de sobrevivência. O dinheiro reconhece essa escolha e se alinha a ela. E assim, a prosperidade deixa de ser algo a ser perseguido e passa a ser algo a ser vivido. A lição final dessa jornada é simples, profunda e definitiva. O dinheiro nunca respondeu ao quanto você queria, mas ao quanto você estava preparado para sustentar. Enquanto o campo espiritual vibrava em medo, urgência e desconfiança, a abundância não tinha onde ficar. Quando esse campo se reorganizou em confiança, clareza e permissão, o dinheiro encontrou morada. Essa é a diferença entre atrair por esforço e atrair por alinhamento. Sair das dívidas, ganhar dinheiro e viver em abundância foram apenas etapas visíveis de uma transformação invisível muito maior. A verdadeira mudança aconteceu quando você parou de lutar contra a vida e começou a cooperar com ela. Quando você parou de se definir pela falta e começou a se reconhecer pelo potencial.
Quando você deixou de pedir permissão para prosperar e assumiu a responsabilidade de sustentar aquilo que chega. Nesse momento, o campo espiritual se tornou, de forma definitiva, um ímã para dinheiro abençoado. A vida, então, deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de construção. Você constrói com calma, com clareza e com consciência. O dinheiro acompanha esse movimento porque encontra estrutura, propósito e maturidade. Não há mais necessidade de provar nada para ninguém. A prosperidade se manifesta porque é coerente com quem você se tornou. E aquilo que é coerente permanece. Essa é a verdade que fica quando todo o ruído se dissipa. Você não nasceu para sobreviver lutando, nasceu para viver construindo. Quando o campo espiritual se alinha a essa verdade, o dinheiro responde com respeito, constância e abundância. E a partir daqui, tudo o que entra na sua vida não vem para consertar quem você foi, mas para expandir quem você é.